Fala galerinha, tudo jóia? Professor Gustavo Lobão na área. Vamos dar início a uma nova sequência de aulas, agora sobre cinemática vetorial. Então, vamos lá. Nós temos aí então a cinemática vetorial. Antes de mais nada, nós precisamos entender um pouquinho sobre as grandezas físicas. As grandezas físicas, elas podem ser grandezas escalares ou grandezas vetoriais, tá? Quando uma grandeza é dita uma grandeza escalar, é todo aquele tipo de grandeza que eu consigo escrever ou representar, ela fica perfeitamente caracterizada apenas dizendo o valor numérico e a sua unidade de medida. Então, ela é muito bem caracterizada quando eu apenas informo seu valor numérico e sua unidade de medida. Por exemplo, quando eu estou falando em massa. Quando eu falo de massa, eu apenas posso dizer que possui 4 quilogramas, por exemplo, quando nós falamos em massa. Quando eu falo em tempo, eu posso dizer 7 segundos. Então, eu apenas estou informando o seu valor numérico e a sua unidade de medida. Valor numérico e unidade de medida. Porém, existem algumas outras grandezas físicas que elas podem ser representadas e necessitam ser representadas com algumas outras características. Então, nós devemos conhecer não só o seu valor numérico, então aqui nós precisamos conhecer o seu valor numérico. Precisamos conhecer também a sua unidade de medida, é claro. Mas nós também precisamos saber o seu sentido e a sua direção. Quando eu tenho essas informações, eu digo que essa é uma grandeza vetorial. Então, a grandeza vetorial, ela basicamente necessita de módulo, direção e sentido. Então, todos os tipos de grandezas físicas, que é representado por módulo, direção e sentido, nós chamamos isso de grandeza vetorial. Mas, professor, qual um exemplo de grandeza vetorial? A velocidade. A velocidade é uma grandeza vetorial. Por quê? Bom, eu tenho uma certa velocidade, estou andando de bicicleta, eu estou a uma certa velocidade. Tudo bem, 10 quilômetros por hora, legal, mas eu estou indo em qual direção? Qual sentido? Eu posso estar a 10 quilômetros por hora indo do norte para o sul, então eu estou no sentido norte-sul, certo? Direção norte-sul, sentido do norte para o sul. Eu posso estar andando de bicicleta a 10 quilômetros por hora, indo da esquerda para a direita. Dessa maneira, eu estou na direção esquerda-direita do sentido da esquerda para a direita. Mas eu posso estar nessa mesma direção no sentido ao contrário, indo da direita para a esquerda. Então, para essas grandezas, nós chamamos para essas informações, chamamos essa grandeza de grandeza vetorial. Tá bem? Então, a grandeza vetorial é toda a grandeza que eu represento em módulo, direção e sentido, claro, a sua unidade de medida sempre. Então, para que eu tenha um vetor, aqui nesse caso está desenhado 3 vetores, ele sempre vai ser representado por essa seta, né, esse segmento de reta orientado com uma seta na ponta, e eu tenho módulo, direção e sentido. Então, sempre que nós estivermos falando de vetor, vocês precisam lembrar de módulo. Módulo, ele se remete justamente à sua unidade, o seu valor numérico, a sua quantidade, sua intensidade. Então, o módulo é geralmente o tamanho dele. Então, note aqui, ó. Esse é o módulo desse vetor. Esse é o módulo desse vetor. E este é o módulo deste vetor. Fora o módulo, eu tenho também a direção.
A direção nós podemos dizer qual é a maneira qual esta parte dele, né, a sua intensidade está, digamos que segmentada. Então note que essa daqui eu tenho um segmento na horizontal, aqui eu tenho um segmento na vertical, essa daqui eu tenho na diagonal. Então note que a direção dessa daqui é horizontal. Desta outra aqui é vertical. Essa outra ela está na diagonal. E assim sucessivamente. E por fim nós temos o sentido. O sentido é justamente para onde está apontando a nossa flechinha. Então essa daqui, ela está apontando para baixo. Esta outra aqui está apontando para a direita. E esta outra? Se eu disser que aqui é o ponto A e aqui é o ponto B, ela está apontando para o ponto B. Para o ponto B. Então, note que a setinha aqui é o que vai nos dizer o sentido. Então, uma grandeza vetorial, ela precisa obrigatoriamente apontar para nós módulo, direção e sentido. Então, módulo, direção e sentido. Isso daqui é uma grandeza vetorial. Então, esses daqui são os vetores, tá? Ou seja, eu consigo dizer que um vetor é igual a outro. Então, por exemplo, dado o vetor A, eu posso dizer que o vetor A é igual ao vetor B se e somente se o vetor A possuir módulo, então o módulo de A, que nós podemos representar desta maneira, né? Entre módulos, que é a intensidade, o comprimento de A, é igual ao módulo do vetor B. Não só o módulo, não, ele precisa possuir também direção e sentidos iguais. Então, o módulo, a direção e sentido do meu vetor A tem que ser igual à direção e o sentido do meu vetor B. Está bem? Então, eu só posso dizer que esses dois vetores são vetores iguais se eles possuírem módulo, direção e sentidos iguais. Então, eu posso pegar o vetor A. Então, note que aqui eu tenho o vetor A e eu estou movimentando ele. Eu posso movimentar ele para qualquer lugar. Se eu colocar esse vetor aqui e chamar agora este vetor aqui, ao invés de vetor A, chamar ele de vetor B, eu posso. Porque este vetor aqui, ele possui o mesmo módulo que o vetor a mesma direção, ou seja, na diagonal, e o mesmo sentido, né? Ó, a setinha no mesmo sentido. Então, nesse caso, eu posso dizer que o vetor A é igual ao meu vetor B. Se eu modificar o módulo, ou a direção, ou o sentido, já não posso dizer que esses vetores são iguais. Isto é muito importante para o que nós vamos ver logo em seguida, que é o cálculo entre vetores. Então aqui nós temos exatamente essa representação, né? Do que vem a ser a direção do vetor, o que vem a ser o módulo do vetor, podendo ser representado dessa maneira também, e o sentido do vetor. Então agora nós vamos falar justamente dessas operações com os vetores. Vamos começar com a adição de vetores. Para isso, eu vou utilizar um simulador do PhET Colorado. Vou deixar o link na descrição deste vídeo, justamente para que vocês possam também dar uma olhada nesse simulador. Tá bem? Vamos lá. Então aqui está justamente esse simulador de vetores. Então aqui eu tenho o vetor A e o vetor B.
Note que eu posso movimentar esse vetor para qualquer lugar, ele continua tendo o mesmo valor, continua sendo o vetor A, tá bom? Vou colocar até os valores dele, ó, o vetor A, ele tem módulo 8, esse ângulo aqui é a inclinação dele em relação ao eixo Y, tá? Se a gente colocar aqui, ó, ele tem 90 graus de inclinação, tá bom? Esse AX e AY é justamente as componentes, nós vamos ver logo em seguida quais são as componentes desses vetores, tá? Por exemplo, o meu vetor ele tem uma componente em x e uma componente em y, tá? Então eu vou inclinar ele um pouco e é possível de se ver que esse vetor ele tem uma componente em x, que é chamado de AX, e uma componente em y, chamado de AY. Então note que eu tenho aí essas duas componentes. Eu vou explicar melhor essas componentes logo em seguida. Mas aqui eu tenho todos os ângulos, né? Então eu tenho esse ângulo e esses valores. Então eu tenho o módulo 10, a componente em x em 8, a componente em y é 6. Bom, então eu vou excluir essas duas informações aqui. Então eu vou voltar esse meu vetor com 8 de módulo, mas note que os valores não alteram quando eu mudo esse vetor de lugar. Por mais que eu mova esse vetor, posso colocar ele em qualquer lugar do plano, esse valor não se altera, mesmo que eu tire aí as grades, ó, se você observar, o valor dele não se altera. Da mesma sorte o B, eu estou movimentando ele no espaço e não altera o valor. Agora, se eu mudar a direção, sentido ou módulo, olha que os valores mudam automaticamente, tá vendo? Então, fazendo qualquer alteração, eu vou ter essas mudanças. Perfeito. Então aqui eu tenho o vetor B e o vetor A. O vetor soma é justamente o vetor que vai fazer a soma do vetor A e o vetor B. Então, por exemplo, eu quero somar o vetor A e o vetor B. Como que eu faço para somar esses vetores? Eu preciso pegar o primeiro vetor, então vamos lá, o vetor A. O segundo vetor eu preciso ligar o início dele no término de A. Então, vou ligar bem aqui, ó, o início no término. E o vetor soma é um vetor que sai dessa pontinha aqui e chega até essa extremidade. Vou colocar ele aqui. Esse é o meu vetor soma. Note que eu posso colocar o vetor soma em qualquer lugar também. Mas o vetor soma ele é sempre um vetor que vai encaixar perfeitamente no início do primeiro até o término do último. E se eu colocar um outro vetor aqui? Se eu pegar e colocar um outro vetor, eu vou colocar esse vetor C. Tá? Vamos colocar esse vetor C nessa direção aqui. Aqui, por exemplo. Então, na nossa diagonal aí. Como que eu faço? Mesmo esquema. Primeiro vetor, então seria esse vetor soma, o vetor A mais vetor B mais vetor C. Então note que eu tenho o vetor A aqui, o vetor B e o vetor C. Eu vou pegar o vetor C e vou colocar ele na pontinha do último. Resultando algo dessa maneira aqui. O vetor soma, então, ele tem que ligar do início do A até o final do C. E aí está. Não importa aonde eu coloque esses vetores. Posso colocar esses vetores mudando a ordem. Então, ó, C, vou ligar o A na pontinha do C, então deixa eu colocar o C aqui. Vou ligar o A nessa ponta agora aqui. E vou ligar o B nessa outra ponta. Note que o vetor soma sempre vai se encaixar perfeitamente. Ah, mas e se eu tiver um vetor, por exemplo, vou tirar o vetor C. E se eu tirar um vetor desse jeito aqui? Ora, o vetor soma é esse daqui. Qual é o método que nós utilizamos? Nós utilizamos o método do paralelogramo. Tá? Então, se a gente analisar o método do paralelogramo para resolver, eu vou projetar esse vetor e colocar ele aqui. Tá? Ou eu posso pegar esse outro vetor e colocar ele aqui em cima. Tá bom? Note que esse vetor A ele tem um módulo de 8, esse vetor B tem um módulo de 6. E o vetor soma tem um módulo de 10. E olha só que o vetor soma ele tem a componente SX justamente o valor de B e SY justamente o valor de A. Porque aqui eu tenho um ângulo de 90 graus formando entre esses dois vetores. Mas olha só que interessante essas informações aqui. Nós vimos então que o vetor soma, que é esse vetor aqui, ele tem um módulo igual a 10. Mas como que eu faço para calcular esse módulo de 10, uma vez que 8 mais 6 não é igual a 10? Bom, esse vetor aqui, ele é o vetor hipotenusa, que eu tenho um ângulo de 90 graus, certo? Então, para calcular o vetor soma, quando eu tenho um ângulo de 90 graus, nós utilizamos justamente hipotenusa. Mas, de modo geral, quando ele não possuir 90 graus, nós temos que utilizar a lei dos cossenos
para descobrir o valor do vetor soma. Então, lembrando aí que o vetor soma, ele é igual ao vetor A mais o vetor B. E para calcular, então, justamente qual é a soma desse vetor, o módulo da soma, então o módulo do vetor S vai ser igual a, o vetor S ao quadrado vai ser igual ao módulo do vetor A ao quadrado, mais, o módulo do vetor B ao quadrado, mais 2 vezes o módulo do vetor A, vezes o módulo do vetor B, vezes o cosseno de θ, onde θ é justamente o ângulo entre A e B. Nesse caso é 90 graus, então essa parte aqui toda é desconsiderada. Então quando eu tenho 90 graus, facilita muito o nosso raciocínio, né? Facilita muito nossas contas, porque eu tenho justamente que o cosseno de 90 é igual a zero, então essa parte aqui se anula. Mas é através da lei dos cossenos que nós descobrimos aí qual é o módulo do meu vetor soma, tá bom? Se eu não tiver justamente esses ângulos aqui, vamos analisar como que é feito essa conta. Então aqui eu vou alterar esses valores desses vetores. Tá? Então eu vou pegar esse vetor, vou colocar esse vetor aqui. Esse outro vetor eu vou colocar esse vetor para cá. E aí, como que a gente faz então para calcular esses vetores aqui? Eu posso calcular ele pela regra do paralelogramo. Como que é a regra do paralelogramo? Eu vou pegar esses dois vetores e vou encontrar qual é o valor que eles possuem em x e em y, ou eu simplesmente vou projetar, pegar esse vetor aqui e trazer ele aqui para cima. Um vetor igualzinho a esse aqui em cima e um vetor igualzinho a esse aqui do lado. E no paralelogramo deles eu vou ter justamente esse vetor. Note que se eu colocar um vetor aqui em cima, ou esse meu vetor B eu colocar ele aqui ao lado, eu consigo chegar sempre no mesmo valor. Então, se eu tiver essa situação, eu vou calcular pela lei do paralelogramo. E aí sim, eu vou encontrar o ângulo entre esses dois vetores. Então, esse ângulo aqui é o ângulo entre esses dois vetores, que é o que nós utilizamos para calcular a soma. Então, vai ficar desta maneira aqui. Dessa maneira, onde eu tenho o meu vetor soma, justamente aqui. Esse daqui é o meu ângulo θ, que é o ângulo entre o vetor A e o vetor B. E aí eu consigo então encontrar qual é o meu vetor soma, o módulo do meu vetor soma, através da lei dos cossenos. Algumas outras informações importantes. Nós temos aí algumas propriedades dos vetores, como por exemplo o vetor nulo. Vetor nulo, ele pode ser representado dessa maneira aqui. Então, uma das propriedades que vocês têm que ter noção é o vetor nulo. Vetor nulo é um vetor que possui módulo igual a zero. Então, o vetor nulo nós podemos representar ele dessa maneira. Nós temos então que o módulo dele, então o módulo do meu vetor nulo é igual a zero. Tá bem? Nós temos também o vetor oposto simétrico, que é o vetor oposto. Dessa maneira, quando eu tenho um vetor oposto, então imagina que eu tenho aqui o meu vetor A. Ele é um vetor na horizontal e possui esse módulo, né? Módulo de A. O vetor oposto a ele seria o vetor menos A. É um vetor que possui mesmo módulo, mesma direção, porém sentidos opostos. Então, se eu inverter essa setinha e colocar ela aqui, eu vou ter o vetor oposto. Então, qualquer vetor, se eu invertir o sentido dele, ele vai ficar um vetor oposto. Isso facilita muito porque se eu quero calcular, por exemplo, o vetor soma, ou a subtração, né, de um vetor, seria o vetor A menos o vetor B. Bom, isso daqui é a mesma coisa que calcular o vetor soma como sendo igual ao vetor A mais o vetor menos B. Ou seja, eu simplesmente inverto o sentido de B. Dessa maneira eu consigo fazer aí a minha soma. Tá bem?
O vídeo de hoje era justamente isso, para que vocês pudessem observar e ter justamente uma noção sobre vetores, calcular os vetores, tá bom? Espero que tenha ficado claro quanto o estudo sobre vetores, soma de vetores, o que vem a ser um vetor. Tá? Eu havia comentado sobre as componentes do vetor, a composição do vetor, e a composição do vetor é justamente aquilo que nós vimos no FET. É justamente quando eu tenho aí o meu vetor. Ele tem uma componente em x e uma componente em y. Eu consigo decompor todos os vetores em uma componente em x e uma componente em y. Rapidamente eu vou voltar no FET para que nós possamos observar isso daí. Então, aqui no FET nós podemos observar justamente essa questão. Então, se eu pegar esse vetor aqui, eu vou tirar o vetor soma, vou tirar esse vetor b, vou ficar apenas com o vetor a. Então, esse vetor a aqui, eu posso decompor ele em uma componente x e uma componente y, em todos os casos. Uma componente x e uma componente y. Observe. De modo que o módulo de a sempre vai ser a soma quadrática, né? Então, a ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado mais ay ao quadrado, porque eu tenho um triângulo retângulo. Então, as componentes do vetor é sempre isso. O seu intervalo, o seu comprimento em x e em y. Se a gente observar, em x eu tenho, aqui ó, vamos colocar os valores, eu tenho 25 em x e 10 em y. Tá? Então, o meu módulo aqui, ó, ele é 26,9. Se a gente pegar aquele triângulo famoso 3, 4, 5, então se a gente colocar aqui 15, embaixo vamos colocar um múltiplo de 3, então vamos colocar 9, em cima vamos colocar 12. Note. Então eu tenho aquele triângulo 3, 4, 5, então note que eu tenho em x 9 unidades, em y 12 unidades, e o meu módulo desse vetor aqui é 15 unidades. Então isso daí são as composições do meu vetor. Ele tem uma componente em x e uma componente em y. Isso é muito utilizado quando nós fazemos a decomposição de vetores, quando nós vamos falar em dinâmica, quando nós vamos analisar o movimento oblíquo, onde o vetor velocidade ele não está nem no eixo x nem no eixo y. Ele tem uma inclinação, então eu preciso calcular qual é a velocidade em x e qual é a velocidade em y. É justamente a partir dessas nossas componentes dos vetores. Eu espero que tenha ficado claro esse vídeo para vocês. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, comente, deixa aí o seu joinha, deixe nos comentários as suas dúvidas, se ficou alguma dúvida acerca desse vídeo, se você tem gostado desse projeto e tudo mais. Eu vou ficando por aqui, professor Gustavo Lobão. Se você ainda não me segue nas redes sociais, @professor Gustavo no Instagram, tem Facebook também, Gustavo Ferreira. Procura lá, deixem suas dúvidas, suas sugestões. Tá joia? Nós vamos ficando por aqui e até mais. Um grande abraço, professor Gustavo Lobão.